E aqui no Brasil a gente está acompanhando também as questões climáticas, já te trazendo imagens ao vivo de São Paulo, para te mostrar como é que está o tempo nesse momento na capital paulista. Lembra que mais cedo falamos que rajadas de vento já poderiam atingir a capital paulista durante a manhã? A gente está monitorando exatamente quais são as condições agora da cidade de São Paulo, não só da cidade, mas também do litoral. Hoje tem risco de rajadas de vento de mais de 100 km por hora no litoral de São Paulo. Inclusive, algumas cidades suspenderam aulas da rede municipal por conta desse alerta. Na capital paulista, além da ventania, há risco de uma chuva que pode cair forte, principalmente à tarde, até 15 milímetros de chuva na cidade de São Paulo. Não é só São Paulo que está em alerta, também Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, algumas áreas do Rio Grande do Sul também alerta para esses ventos intensos. Em São Paulo temos um gabinete de crise montado desde quinta-feira para monitorar, nesse momento, os alertas à população. É o Renan Fiuza que está com a gente, está lá, acompanhando esse trabalho, vai trazer mais detalhes sobre quais são as condições do estado de São Paulo agora e o que a gente deve observar nas próximas horas. Renan, bom dia. Oi, Carol, tudo bem? Ótimo dia para você, um bom dia para todos. Boa sexta-feira para todo mundo. Estamos aqui no gabinete de crise montado, Defesa Civil, trabalhando em conjunto com Polícia Militar, com vários órgãos competentes, justamente para que tenhamos o menor impacto possível com relação a esse forte vendaval. O gabinete, você destacou bem, montado ontem, segue até sábado, tá? Neste momento, a informação que eu trago para vocês, conversando com o Tenente Rodrigo Jordão, que é o responsável, o chefe aqui, né, que está comandando esse gabinete, ele me passou a seguinte informação: olha, Renan, pelo menos neste momento a situação é um pouco mais tranquila. Tivemos a incidência de ventos na casa ali dos 70 km por hora, sobretudo no litoral sul de São Paulo, na região ali de Itanhaém, mas a preocupação pode ser, né, um pouco maior com relação ao que está por vir, né, aí no horário do almoço, ali por volta do meio-dia, 1h, 2h, que a tendência é que esse vendaval aumente e aí sim aquela preocupação. A gente está olhando aqui, bem atrás, está vendo ali na câmera, a gente tem um mapa e eles trabalham dessa maneira, em tempo real. Há uma coloração um pouco mais escura, justamente porque essa frente fria, ela vem se aproximando e a possibilidade de uma chuva, né? E aí a incidência de chuva também pode complicar, mas a preocupação maior para esse horário da tarde, ainda conversando com o pessoal aqui da Defesa Civil, é sobretudo na faixa leste do estado. E aí a gente fala da região de Itapeva, Sorocaba, e vai descendo na faixa leste até chegar ali no Vale do Ribeira, Registro, e pegando também tanto o litoral norte quanto o litoral sul. Você destacava bem, há essa preocupação com algumas cidades do litoral norte, principalmente ali na região de São Sebastião, né? Cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, essas localidades em específico já cancelaram as aulas para essa sexta-feira na rede pública de ensino, ou seja, tamanha preocupação com os pequenos, com os estudantes, justamente por conta da incidência desse forte vendaval que pode atingir essas localidades. E aí a gente está falando de um alerta vermelho. Inclusive, eles passaram uma informação, pessoal, aqui no gabinete, bastante interessante, porque a Defesa Civil, ela costuma conversar com a população de várias maneiras, né? Acabei, inclusive, aprendendo aqui, é sempre bom a gente estar no local, né, para entender como é que funciona a dinâmica, que é dessa sala, desse gabinete onde a gente está, que aqueles alertas que são enviados para o celular, eles são redigidos e são preparados e enviados para a população. Então, eles disseram: Renan, se puder avisar, pede para o pessoal acessar sempre a rede social, né, da Defesa Civil, porque ali a gente tem orientações das melhores maneiras nas quais as pessoas podem e devem, pessoal, se abrigar, tá? Quando a gente está falando de chuvas e fortes vendavais. Por quê? As regiões que entram em atenção no estado de São Paulo, capital paulista, de onde eu falo, Grande São Paulo também, a região litorânea, Baixada Santista, a gente lembra, né? Eu estava na semana passada em Santos, trouxe para vocês o impacto daquela virada abrupta, né, de temperatura, o vento que atingiu a cidade, e agora de novo monitorando, né? Vale do Ribeira e também Vale do Paraíba. E aí eu trago para vocês o que pode trazer
ser, né, esse forte vendaval, inclusive está aqui, tá? Vou mostrar, são as informações que estão nas redes sociais da Defesa Civil. Queda de árvore, destelhamento, falta de energia. E diante desse cenário, só a gente finaliza aqui antes de devolver, evitar ficar, né, se abrigar debaixo de árvores, não permaneça próximo de estruturas metálicas, recolha os objetos soltos, né, em quintais e varandas e evite atividades em espaços abertos, sobretudo no mar, né? Então a gente segue monitorando, há sim a preocupação com o passar das horas e é claro que o gabinete segue trabalhando e monitorando e a gente vai atualizando aqui na CNN Brasil. Inclusive trazendo aqui, Renan, não só acompanhando a rede social, já estou aqui também acessando esses alertas que você traz, prestação de serviço para você que está em São Paulo, mas também vamos monitorar a situação em outros estados do Brasil, mas pontuando a imagem que chega agora do litoral de São Paulo, tempo bem fechado, viu? Por lá, pode já chover nas próximas horas, é o alerta inclusive que o Renan Fiuza trazia para a gente, horário do almoço, despertando muita atenção das autoridades nesse momento em São Paulo. Aqui na região da Paulista, até chegou a chuviscar. Temos as imagens também ao vivo da capital. É uma região central aqui da cidade, onde há pouco choveu bem fraco. Até uma rajada de vento um pouco mais intensa chegou a ser registrada por aqui. Agora, o tempo também está bem encoberto, mas não chove nesse momento. Estamos monitorando a situação em São Paulo. Repito, também Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, para onde vamos agora com a Gabriela Garcia. No Rio Grande do Sul, já choveu muito forte, chuva com granizo, com ventos intensos. Temos vários prejuízos registrados no Rio Grande do Sul e por lá também a ocorrência de um tornado. Temos o segundo tornado em menos de 2 semanas registrado no Rio Grande do Sul. O que temos de informação aí da capital gaúcha, Gabi, inclusive em termos de balanço da Defesa Civil no atendimento à população agora. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol. Novamente, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na sede da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente não pôde entrar na sala de situação porque as equipes trabalham nesse momento. Vocês imaginam que tem uma alta demanda de trabalho depois de todos esses estragos registrados no estado inteiro, né? Eu começo falando, então, por essa situação mais complicada que foi registrada em Pedro Osório, no sul do Rio Grande do Sul. Por lá, a gente teve a passagem de um tornado ontem, por volta das 5h15 da tarde. Felizmente, não há feridos até o momento relatados, né, por causa da passagem desse tornado, mas a gente teve destelhamentos, queda de árvores, de fiação elétrica e também falta de luz. Outros municípios ali da região também registraram transtornos. A gente teve também no estado, além, né, desse tornado, a gente teve chuva de granizo bastante forte, inclusive você vê imagens aí, isso em municípios no Vale do Taquari. A gente teve essa chuva de granizo mais forte em Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul. Essas imagens que circulam nas redes sociais foram feitas por moradores. Em relação aos ventos, o local, então, que registrou as rajadas de vento mais intensas foi General Câmara, 134 km por hora. As rajadas de vento chegaram a essa velocidade. Aqui em Porto Alegre também registro de ventos muito fortes que ultrapassaram os 120 km por hora, isso na estação meteorológica do Aeroporto Salgado Filho. Inclusive aqui na capital gaúcha a gente também tem registro de ocorrências, principalmente queda de árvores e destelhamentos. A Defesa Civil trabalha nesse momento, né, trazendo mais atualizações desse balanço dos estragos, porque eu relembro aqui, a maior parte dessa chuva forte, desses ventos foram registrados entre o fim da tarde de ontem e também início da noite, portanto, essa manhã ainda é de atualização dos estragos. Qualquer novidade, a gente traz aqui, Carol. Pois bem, vamos aqui até o Rio Grande do Sul. A gente abre essa edição te contando que mais uma vez a passagem de um vendaval provocou estragos em várias cidades, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente quer te contar o que ocorreu nas últimas horas, também te atualizar sobre este momento, o que ocorre agora de manhã. E bom, por falar nas últimas horas, um tornado, de novo, pela segunda vez. Gabriela Garcia é quem vem aqui ao vivo conversar com a gente. Ela que está ali na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Gabriela, qual é a situação neste momento no Rio Grande do Sul?
Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, eu estou aqui na sede da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente não pôde entrar para fazer esse link na sala de situação, porque as equipes estão trabalhando. Vocês imaginam a quantidade de trabalho que tem essas equipes da Defesa Civil na manhã desta sexta-feira, após tantos estragos em todo o estado. O mais grave, a situação mais grave foi realmente esse tornado registrado no sul do Rio Grande do Sul. Foi um tornado que ocorreu ontem à tarde, por volta das 5h15 da tarde, e aconteceu no município de Pedro Osório, principalmente na localidade de Matarazzo. A gente tem imagens aí impressionantes feitas por moradores da região. Felizmente, esse tornado só causou danos materiais, destelhamentos, queda de árvores, fiação elétrica, falta de luz, A gente não tem registro de feridos por causa desse tornado, mas são dados que vão sendo atualizados ao longo da manhã desta sexta-feira, até porque todos esses estragos foram registrados ontem entre o fim do dia, e o início da noite. Então, o município, inclusive, Pedro Osório, suspendeu as aulas da rede municipal nesta sexta-feira. A Defesa Civil ontem havia emitido um alerta para a região de Pedro Osório, pelo menos 1 hora antes do tornado, em função da aproximação da linha de tempestades. O alerta laranja também indicava a condição para tempestade com vento e granizo, com alto risco de destelhamento. Um outro município da região, Capão do Leão, também relatou queda de árvores, falta de energia e estragos em uma casa. Mas são vários municípios gaúchos, também em outras regiões do estado, que relataram algum tipo de prejuízo por causa dos temporais. Também teve queda de granizo bastante intensa, você vai acompanhar imagens aí. Isso em 2 municípios, vocês veem as imagens aí de 2 municípios, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, onde ocorreu essa queda de granizo. São vídeos que circulam nas redes sociais, também vídeos feitos por moradores. Não há informação de feridos, por causa também da ocorrência do granizo até esse momento. Em relação aos ventos, ventania muito intensa. O município de General Câmara foi o que registrou a maior rajada de vento, atingiu mais de 130 km por hora. E aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, a gente também teve um temporal ontem, durante alguns minutos, e que causou vários estragos, principalmente destelhamentos e queda de árvores. Por aqui, inclusive, os ventos ultrapassaram os 120 km por hora na estação meteorológica que fica no aeroporto Salgado Filho. Também a região metropolitana de Porto Alegre foi afetada, inclusive uma informação do Comando Rodoviário da Brigada Militar traz que um homem de 33 anos morreu ontem à noite após ser atingido por uma árvore. Ele pilotava uma moto em uma rodovia estadual de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, quando então o veículo teria sido atingido por essa árvore e ele morreu. Elisa, a gente segue acompanhando a situação aqui no estado. A todo momento a Defesa Civil traz novas atualizações em relação a esses estragos e, claro, trazemos tudo aqui na CNN. Eu volto contigo. Gabriela Garcia, então, atualizando para a gente nesta sexta-feira de manhã o que ocorre no Rio Grande do Sul. Quando nós vimos esse tornado passar pelo estado, muito obrigada, Gabriela Garcia. Nos últimos dias, aqui aparecendo, portanto, e o estado de atenção ainda é grande no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, quando nós vimos, aquele primeiro da semana passada, ele era nesta área aqui, mais próximo da nossa fronteira com a Argentina. O das últimas horas, o de ontem, é mais aqui ao sul do estado, mais para a área de Pelotas. Então, em instantes, a gente vai compreender com o professor Pedro Cortes as diferenças, se existe alguma conexão, se o fenômeno que ocorreu aqui na semana passada tem alguma particularidade parecida com a deste, ou a gente está falando sobre eventos provocados por motivos diferentes. E onde a Gabriela Garcia falou que tiveram ali pelo menos 120, 130 km por hora, que loucura imaginar isso. General Câmara, tá? Foi nesta região, lembrando que a capital do Rio Grande do Sul fica aqui. Registro do Rio Grande do Sul, gabinete de crise também no Rio de Janeiro.
A expectativa é de que os ventos passem dos 90 km por hora. Então vamos ao vivo com a Roberta Camargo. Por aí como estão as coisas, Roberta? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Por enquanto, o tempo está estável na cidade, mas isso é por enquanto. Porque essa previsão de vento forte, a muito forte, ela acontece mais agora para o final da manhã e início da tarde. Hoje cedo, por volta das 5h05 da manhã, todo mundo aqui no Rio de Janeiro, no município, recebeu, quem tem telefone celular, recebeu um alerta no telefone. É uma tecnologia chamada Cell Broadcast. Então, esse telefone, ele apita ali, ele aparece ali na tela, invariavelmente, né? Não é um SMS, por exemplo, que você tem que se cadastrar, aparece na tela. E apareceu mais cedo, hoje, 5h05 da manhã, Defesa Civil, vento forte na cidade do Rio, nas próximas horas. Cidade no estágio 2, aulas nas escolas da rede pública suspensas, evite deslocamento. A cidade está em estágio 2 desde as 7 da noite de ontem. Desde por volta de 7 da noite de ontem. Isso porque são 5 estágios diferentes. O segundo, as equipes estão mobilizadas para atender qualquer tipo de ocorrência que surja, mas é para a população ficar ali em atenção com relação aos comunicados da prefeitura. Isso porque para hoje tem essa previsão que eu comentei, né, de ventos fortes até 72 km por hora, ou ventos muito fortes, que ultrapassam os 72 km por hora. 76, na verdade. E esses ventos muito fortes podem chegar até 90 km por hora. Então, hoje, aqui no Rio de Janeiro, na capital, as aulas da rede municipal foram suspensas por conta disso. A prefeitura anunciou que ia suspender as aulas para ajudar a manter a segurança das crianças, por exemplo, né, diminuir o deslocamento nas ruas. E outros municípios aqui do estado também suspenderam aulas, como, por exemplo, Belfor Roxo, que fica na Baixada Fluminense, Nilópolis. Outros lugares também suspenderam aula para que menos pessoas estejam circulando pela cidade, né? Isso pelo estado também. Isso de acordo com os órgãos competentes, que auxilia também a diminuir qualquer tipo de risco. Mas hoje, então, a cidade segue em estágio 2, o município do Rio de Janeiro, a capital, e de madrugada, sim, registro de vento forte, vento moderado, isso na estação Vidigal, que fica na zona sul da cidade, foi por volta de 3 da manhã, entre 2 da manhã e 3 da manhã, eram esses registros diferentes, né? Ventos moderados a fortes, faltou luz em alguns lugares de madrugada, mas já voltou também. E a gente está acompanhando essa circunstância, porque ainda hoje tem essa previsão, repito, essa previsão de ventos fortes a muito fortes, acontece por conta da aproximação de uma frente na cidade. No momento agora onde eu estou, na Sans Pena, na Tijuca, o tempo segue estável, mas céu com algumas nuvens, a gente consegue ver daqui onde eu estou, dá para ver isso, muito sol por enquanto, mas a previsão é que isso se modifique. Então, reforço, se estiver na rua, está assistindo a gente agora e está ouvindo a gente falar por aqui, está na rua, começa a ventar forte, estiver forte, permaneça onde estiver, porque ajuda a diminuir riscos. Volto com você, Elisa. Muito obrigada. Roberta Camargo. Do Rio de Janeiro, a gente vem para São Paulo, porque o Sudeste está em estado de atenção. O estado de São Paulo também, mais da metade, inclusive, do estado está nesse alerta vermelho. Renan Fiuza já aparecendo com a gente aqui em tela. Renan, como é que está a previsão em relação àquela rajada de vento que pode chegar até 100 km por hora e o estado de atenção maior ainda para o litoral? Se mantém, por enquanto, essa previsão? Bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Ótimo dia para você, boa sexta-feira. Se mantém e há uma preocupação ainda maior com a intensidade desses ventos a partir do período da tarde, principalmente quando a gente fala da faixa leste do estado de São Paulo, que abrange boa parte ali do interior de São Paulo, né, região ali de Campinas, Sorocaba, Itapeva, desce até o Vale do Ribeira e também pega toda a Baixada Santista, seguindo para o Vale do Paraíba ali, litoral norte. Para se ter uma ideia, ventou forte ao longo da madrugada, mais de 70 km por hora na região de Itaém, litoral sul de São Paulo, mas a preocupação, como eu disse no comecinho desse nosso bate-papo, é com o que pode acontecer no período da tarde, na hora do almoço e também, sobretudo, com o passar das horas. Por isso que a gente vai entender melhor, já estou aqui gentilmente com o tenente, né, que está comandando aí, o tenente Rodrigo, que está comandando o chefe aqui, chefiando o gabinete de crise que foi montado ontem, né, passa por hoje, sexta-feira, e segue até o sábado, monitoramento 24 horas, várias autoridades de olho. Tenente, obrigado, viu? Tenente Jordão aqui conosco, por nos receber. Eu sei que vocês ficam aqui monitorando em tempo real, há uma preocupação
A Elisa, que está no estúdio, falou a respeito dos ventos, né? Ventos que nessa manhã, de certa forma, não atingiram a casa dos 100 km por hora, mas a preocupação é com o passar das horas, o que pode acontecer no período da tarde. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Estamos sim trabalhando 24 horas, a nossa equipe, inclusive no dia de hoje, com o gabinete de crise montado presencialmente até às 20 horas. Se for necessário, prorrogaremos durante a noite, tá? Mas a tendência é que fique remoto. Então, estamos com o pessoal aqui monitorando todo o que vem acontecendo no nosso estado. O nosso meteorologista de plantão nos alertou agora cedo que a tendência é que os ventos mais fortes para a faixa leste, como muito bem dito, possam ocorrer principalmente a partir da hora do almoço, meio da tarde até o começo da noite. Então, a gente pede para a população ficar atenta aos alertas da Defesa Civil que a gente pode enviar porventura, tá ok? Então, qualquer problema, qualquer anormalidade, entre em contato conosco ali pelo 199 Defesa Civil e 193 o Corpo de Bombeiros. Acho que vale até a pena aproveitar toda a audiência também da CNN e orientar a população para que não fique exposta, principalmente próximo de árvores, estruturas metálicas frágeis que podem ocorrer aquela queda com o vendaval ou com um temporal pontual ali. Postes, principalmente a questão de postes energizados que possam cair sobre a via, então não fique próximo. Qualquer problema, nos acione, tá? Pessoal que estiver numa região que porventura tem aquela queda de energia, tem um apagão, nos acione, tá? Eu peço que nos acione de imediato, porque o nosso objetivo é que restaurar o estado, restaurar aquela situação o mais rápido possível. E para isso, aqui atrás, a gente consegue ter um representante de cada órgão do estado, inclusive das concessionárias de energia. Qualquer problema com a CPFL, com a Enel, EDP, eu tenho um representante aqui, eu consigo acioná-lo de imediato para que ele faça aquele acionamento da equipe que vá até o local e resolver esse problema. Um detalhe também é quem pega as estradas. Estamos com um representante da Polícia Rodoviária presencialmente, com o DR presencial aqui também. Qualquer problema em estradas, interdição, queda de árvore sobre a estrada, nos acione também que a gente consegue resolver o mais rápido possível. Elisa, é sempre importante a gente trazer esse serviço para a nossa população, esse é o nosso trabalho de jornalismo, por isso que o Tenente Jordão está aqui explicando para a gente a melhor maneira de se abrigar. E, Tenente, eu queria entender o que realmente motivou, né? A gente trouxe há pouco com a nossa repórter no Rio Grande do Sul, a Gabriela, e trazendo um pouco do reflexo desse ciclone bomba, né? O que a gente tem aqui nessa faixa sudeste do estado, aqui em São Paulo, de fato, não é o ciclone bomba, e sim a frente fria associada com o que está vindo também do sul do país, por isso que esse cenário de preocupação e de alerta vermelho, como a gente está trazendo para vocês, né, em algumas regiões, aqui na capital, região metropolitana, Vale do Ribeira, Paraíba, enfim, é mais ou menos nesse caminho, né? Queria que o senhor explicasse para a gente, por favor. Isso, perfeito. A gente tem uma equipe aqui com os meteorologistas que trabalham 24 horas e fazem uma análise, uma prospecção futura do que pode ocorrer no estado. E verificou, sim, essa situação do ciclone bomba, que nada mais é do que um ciclone extratropical normal, que acaba ocorrendo, só que como tem uma queda de pressão muito alta, esse sistema de baixa pressão, quando atinge o oceano, vira o ciclone. E ele traz alguns reflexos para a gente. Nesse momento, até lá no radar, tem algumas imagens que conseguem mostrar ele está no Oceano Atlântico, afastado do litoral do Rio Grande do Sul. Só que como teve essa queda de pressão, acaba ocasionando aquele deslocamento de ar, aquele deslocamento de vento, que pode nos afetar sim, e associado com essa massa de ar frio que vem atrás de uma frente fria. Tá? Então a gente já viu até mesmo o tornado lá no Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro também está atento, estamos conversando com o pessoal do Paraná, Santa Catarina, a gente mantém esse contato com os estados vizinhos para que a gente possa orientar a população para se precaver, saber o que pode acontecer, não seja pego de surpresa, que é o principal. Quem não se cadastrou também, aproveitar a audiência, coloque lá o seu CEP no 4099 por SMS, que vai começar a receber os nossos alertas, tá? Então, quem não fez, faça isso de imediato, mande seu CEP da sua residência, do trabalho, de algum parente, para o 4199. Também, até para explanar, né, a nossa preocupação, os municípios, os 645 municípios do Estado e mais os órgãos do Estado tiveram uma reunião na quarta-feira. Nosso secretário fez uma reunião virtual, passando esse cenário para o pessoal se precaver, fazer aquelas orientações regionalizadas, municipais. Então, nossos municípios têm estrutura para resolver qualquer problema. Se não conseguir resolver, estarão em contato imediato com a gente, nos acionando, e o gabinete aqui pronto para resolver o problema da população também. Tá certo. Tenente, muitíssimo obrigado.